Oi, suas maravilhosas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um olho preto. Sim, gente, um olho preto que é uma make coringa. Deixa o olhar expressivo, marcante e o melhor, o foco fica todo nos olhos. Então vem comigo aprender essa maquiagem. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal se você já não é inscrito, curtir, compartilhar com os amigos, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal, tá, gente? Me ajudem aí. Gente, já fiz a minha preparação de pele, não gravei pra vocês, mas acreditem em mim que eu fiz a preparação de pele, tá? É muito importante você fazer preparação de pele. Se você tem dúvidas sobre este assunto, eu vou deixar um vídeo linkado nos comentários em que eu falo sobre a preparação de pele e a sua importância, tá certo? Vamos começar efetivamente essa maquiagem. Vou utilizar hoje a mistura de duas bases, né? Uma da Boca Rosa e a outra da Catherine Hill em parceria com a Prilessa, tá? Essa da Boca Rosa é na cor Adriana, cor 5, e essa da Prilessa na cor 5 também. As duas na cor 5. Vou aplicar com este pincel Dual Fiber da linha Ruby Rose Fios Mood, tá? Esse é na numeração MF04, tá? Então, você vai espalhando. Tô olhando aqui pra baixo, gente, porque eu tô olhando pro espelho, tá? Tô espalhando aqui, gente, com a esponjinha pra tirar as cerdas do pincel, né? Os riscos que ficam com as cerdas do pincel. Base devidamente espalhada e agora é hora de cobrir as olheiras. Vou utilizar hoje com vocês este camuflador da Nath Capello, tá? Ele é na cor Biscuit. E, gente, quando eu vou fazer olho preto, eu gosto de dar uma super cobertura para as olheiras, tá? Vou espalhar com a esponjinha da Mariana Sati. Eu gosto de dar uma super cobertura porque olho preto, gente, vai muito preto. Não me diga! E se eu não camuflo as minhas olheiras, parece que elas voltam, né? Então, assim, eu gosto de dar esse up aí na cobertura. Vou espalhar aqui. E esse camuflador, gente, pelo amor de Deus, ele dá uma super cobertura. Olha isso aqui, ó. Dá uma mega cobertura. Isso também era uma das coisas pelas quais eu não gostava de fazer olho preto. Eu achava que a minha olheira, ela voltava com tudo. Mesmo eu camuflando, parecia que ela voltava, sabe? De uns tempos pra cá eu voltei a fazer olho preto. Gente, olha a cobertura disso aqui. É surreal. Corretivo aplicado, agora é a hora do contorno. Vou aplicar hoje com vocês esse da Bruna Tavares, tá? Na cor Choco Dream. Vou aplicar com o meu pincel que eu sempre utilizo, tá? Vou tirar o excesso. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre maquiagem, eu também tenho um vídeo em que eu falo 5 erros que você pode estar cometendo na hora de se maquiar. Então vai lá assistir, porque tá demais. E tá hilário também. Vou aplicar aqui no início da orelha. Gosto de contornar também um pouquinho a testa, tá, gente? Pra dar um pouco de sombra pro rosto, né? Devolver as sombras. Maravilhosas, contornito aplicado. E agora vou utilizar esse blush também da Bruna Tavares. Eu acho que é na cor Noronha, gente, esse, tá? Porque ele tá meio apagado aqui, eu não consigo ver. Vou aplicar com este pincel também, que é bastante similar com o que eu aplico o contorno, tá? Essa é uma make bem noite, tá, gente? Vou aplicar aqui do outro lado, tá? Fazendo a mesma coisa, blush encontrando o contorno.
Vou tirar o excesso de corretivo que tá acumulado aqui embaixo. Geralmente esses corretivos bem cremosos tendem a acumular aqui embaixo. Hora do pó. E hoje com vocês vou aplicar esse pó da Visela, tá? É o Satin, da linha Satin, na cor 2. Vou aplicando aqui embaixo, tá? Pressionando, pra não tirar a cobertura do corretivo, tá? Faço um recorte aqui pra ficar bem certo o contorno. Isso também é uma super dica, gente. Se você passou o contorno além da conta, né, desceu ele mais pra baixo, o que acontece? Você pode vir com o pó, né, com a esponjinha, com o pó, dar esse recorte, que aí ele vai ficar bem certinho onde ele tem que ficar. Vou tirar aqui o excesso de pó, tá, gente? Aqui de baixo. Para tirar esse aspecto de pó, vou voltar com a hidratação pro meu rosto e hoje vou utilizar a bruma da Bruna Tavares. Ui! Deixa eu secar. De iluminador, vou aplicar hoje com vocês esse da Ruby Rose, da Ruby Rose Fios. Na verdade, esse é um iluminador solto, tá, gente? Esse daqui tem cor... Eu acho que é 10, gente. Vou aplicar com este pincel, pincel leque, e venho aplicando. Oh, coloquei demais. Eu apliquei demais, minha gente. Me empolguei aqui no iluminador solto. Vou aplicar desse outro lado, tá? Agora com um pouco mais de cautela. Aproveito para aplicar aqui na pontinha do nariz. Vamos para a estrela desta make, que é este olho preto, né? Esse olhar marcante que ele possibilita, né? Deste lado eu já fiz, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer deste outro com vocês. Quero dizer também que eu apliquei um pouquinho de pó aqui abaixo dos olhos, caso caia alguma sombra. E o pó vai evitar que essa sombra estrague toda a pele linda, maravilhosa que fizemos. Para fazer um fundo de sombra, vou utilizar esse contorno da Bruna Tavares, tá? O que eu utilizei no rosto. Eu amo utilizar contorno como se fosse sombra, acho que fica muito legal. Vou aplicar com este pincel da Macrylan, tá? É o WB800, tá, gente? Ele é bem gordinho, tem bastante cerdas e eu amo ele. Vou aplicando aqui no côncavo, tá? Côncavo, gente, é essa parte onde afunda. Você pega aqui o seu dedo, é a parte onde afunda o seu olho, tá? E vou criando um esfumadinho. Eu quero que fique o fundinho dessa cor, sabe? Pra se misturar e se esfumar com o preto. Para fazer a sombra de transição, vou utilizar a paleta da Bruna Tavares, a BT Marble, e vou utilizar essa sombra mais escura. Esta sombra vai fazer com que o preto se esfume bem melhor, tá, gente? Vai aplicando aqui, ó, no côncavo. Um pouquinho mais escuro que o contorno, gente, é só mesmo pra ajudar a esfumar o preto. Para que uma sombra entre na outra, vou voltar com este pincel, aquele primeiro pincel em que eu apliquei o contorno, tá? Vou fazer com que se misturem. Gente, olho preto é... vai um pincel, volta outro. É dessa forma, tá? Tem que ter paciência, olho preto também. Vamos para o passo principal, pintar a pálpebra móvel de preto. Mas antes, eu vou utilizar o BT
2000 anos depois. O BT Velvet, tá, gente? Na cor Black, da Bruna Tavares, que é uma sombra líquida. Caso você não tenha, você pode utilizar um delineador em gel. E aí você me pergunta, por que que você utiliza essa sombra? Porque ela vai ser um fundo para a sombra preta. Porque se você já aplicar a sombra preta, por mais pigmentada que ela seja, ela ainda vai ficar cinza, ela não vai ficar tão preta como a que tá na minha pálpebra móvel deste lado, tá? Então, ela vai ficar cinza, ela não vai ficar tão preta como a gente quer. Então, por isso que eu aplico essa sombra líquida, tá? Você pode aplicar com um delineador em gel, como eu disse, ou também pode vir com aqueles lápis de olho bem maleáveis, tá? Aí você pode aplicar. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Até o côncavo, tá, gente? Não passa do côncavo. Vou aplicar com um pincel assim chatinho, tá? Só pra espalhar essa sombra. Batidinhas aqui, tá? E é ela que vai permitir que o seu olho preto fique bem preto mesmo, tá? Com o pincel que eu apliquei aquela sombra intermediária, eu venho pra tentar esfumar o que subiu um pouco, tá? Volto novamente com aquele pincel. Agora, vou aplicar a sombra preta. Vou utilizar a paletinha da Belly Angel, tá? Aquela bem antiguinha. Vou utilizar a sombra preta. E vou aplicar com esse pincel assim, bem pequenininho e preciso, tá, gente? Isso é só pra deixar mais preta a sombra. Ó, vocês conseguem ver como ela fica? Vou aplicar um pouquinho de iluminador no cantinho interno, tá? Dá todo um toquinho. E um pouquinho na sobrancelha, tá? Para a parte de baixo, vou utilizar novamente o BT Velvet da Bruna Tavares, tá? E vou utilizar um pincel mais para delinear, assim, bem fininho. Para passar dentro dos olhos, tá? Na linha d'água e fora também. Se você preferir, você pode passar o lápis ao invés da sombra líquida, tá? Porque eu não tenho, gente. Dá uma certa agonia isso aqui. E agora eu vou começar a esfumar esse borradinho que eu fiz pra fora, tá, gente? Eu faço esse borradinho pra fora, gente, por quê? Porque o meu olho é pequeno. E se eu deixar só isso, não dá um toque profissional pra maquiagem e deixa o olhar mais pequeno ainda. Então, borrando pra fora, você garante que seu olhar fique mais expressivo, marcante e aberto também. Pego um pouquinho da sombra preta só pra ajudar a esfumar, tá, gente? Você tem que deixar tudo pretinho, entendeu, gente? Novamente com a paleta da Bruna Tavares, tá? Com aquele mesmo tom que a gente utilizou. Tá uma bagunça isso aqui. Tenta unir o esfumado de cima com o de baixo, tá, gente? Isso é um outro truque pra maquiagem ficar ainda mais profissional. Vamos de cílios agora, minha gente. Vou aplicar com vocês a máscara de cílios da Francine Ilk, tá? A Maravicherry.
aplicando. Hora do batom. E, gente, como o destaque desta make é o olho, vou aplicar um batom mais neutro, tá? Vou aplicar com vocês hoje o batom da Mari Maria, tá? Esse daqui é na cor Frost. Meu inglês sempre me sabotando aqui no canal, né? Ele é um tom assim, rosado, gente, um tom de nude. Vou aplicar também esse gloss. Esse é o Cupcake de Blueberry. Make finalizada, olhem só. O que vocês acharam? Gostaram dessa maquiagem? Vão tentar reproduzir? Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá certo? Gente, eu amei ter trazido essa maquiagem aqui pra vocês. Como eu falei, olho preto possibilita esse olhar marcante, expressivo, com foco total nos olhos. Espero que você tenha gostado, tá? Quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Curte se gostou das dicas, compartilha com os amigos se acha que estas dicas são válidas, tá certo? Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.